Pô, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao nosso canal aqui do YouTube da Wise Conte. Hoje, mais uma vez, trazendo um conteúdo que vai ser de grande valia para todos os empresários que ouvirem. E a gente trouxe um tema aqui que eu acho muito importante e que gera muita dúvida aí em todo empresário, tanto aquele que está iniciando a empreender, abriu sua empresa há pouco tempo, como daquele que já está há muito tempo e não entende muito o que pode envolver, o que muitas vezes a empresa dele está sendo prejudicada, o benefício que ele está perdendo por não conhecer o enquadramento tributário. Então, a gente vai falar um pouco hoje sobre isso, com foco em micro e pequenos empresários, né? Focando no Simples Nacional. Claro, a gente vai falar dos outros regimes tributários também, mas esse Simples Nacional, que muitas vezes não é tão simples, então a gente vai destrinchar um pouco e levar muito valor aí para esse empresário que muitas vezes está pagando imposto a mais indevidamente e com ajustes aqui, um enquadramento tributário correto, ele pode estar aí beneficiando mais a sua empresa e reduzindo sua carga tributária. E hoje estamos aqui com o nosso sócio, João Ricardo, faz parte da nossa Wise Conte ali em São Paulo. João, se apresenta aí para a galera, seja muito bem-vindo e vamos transbordar conteúdo aqui. Vamos lá. Fala, galera. Muito bom dia. Para quem não me conhece, como o Helder já falou aí, meu nome é João Ricardo, sou sócio da unidade aqui da Wise Conte em São Paulo. E hoje a gente vai abordar realmente esse tema, porque é um tema, Helder, que aqui não, né? A gente conversa, fala muito sobre isso em reuniões, quando a gente faz as reuniões nossas, e a gente sente isso dos clientes, quando a gente está fazendo, principalmente abordagem e abertura de empresa. Os clientes, cara, a gente tem aqui uma... Eu não vou falar dificuldade, nós não temos a dificuldade, mas a gente tem que escolher uma maneira, entender uma maneira clara de explicar isso aos clientes, porque a gente percebe que eles têm, os clientes, cara, eles têm na mente deles que o Simples Nacional é uma coisa extremamente simples. Ele fala, pô, que legal, eu vou ser do Simples Nacional, pago um imposto único, uma alíquota de 6%, não é, João? Depende, meu amigo. Não é depende. O Simples Nacional é uma alíquota de 6%, e aí começa todo o trabalho da gente entender qual que é a atividade do cliente. É comércio, é indústria, é serviço, é atividade intelectual, é atividade equiparada à construção civil. Então, tem uma série de situações. E aí começa o destrinchar como fala, que a gente pode usar, do planejamento tributário, né? A gente hoje está abordando aqui a questão do Simples Nacional, a gente havia falado bastante do Simples, mas isso acaba trazendo o tema do planejamento tributário, né? De entender qual que é o melhor regime para o cliente, qual o melhor, a melhor atividade. Às vezes o cliente está enquadrado numa atividade errada. A gente já pegou cliente, casos de situações aqui do cliente abrir, já vim com um prospecto e falar, olha, estou fazendo uma proposta, visitando empresas, conhecendo contabilidade, já estou quase com a minha empresa aberta, mas indicaram vocês, e aí eu gostaria de falar com você, para você dar uma verificada aqui, ó, é isso aqui mesmo que eu vou pagar de imposto? Qual que é a sua atividade? Eu falei, não, tá tudo assim, ó, já está pronto. Aí eu olho, tá errado. A atividade classificada errada. E aí o cliente vai cair num anexo errado. Aí ele deixa de sair, de repente, de um anexo 3, caindo no anexo 5, com aquela mentalidade que ele vai pagar 6%. Aí, Helder, vem a surpresa, quando vem a primeira emissão de guia, 15,5%, porque é atividade intelectual. E aí, como é que a gente faz? Então, tem esse trabalho, essa questão, essa preocupação, né? De a gente analisar realmente qual que é a necessidade do cliente, qual a realidade do cliente, aonde ele vai estar atuando, suas principais atividades, porque a gente não pode se basear somente na atividade principal, porque existem inúmeros casos que ele tem uma atividade principal, mas existem atividades secundárias. Então, às vezes, nem sempre o Simples Nacional, a gente fala muito disso, nem sempre o Simples Nacional ele é o melhor regime. E mesmo sendo, tem que ser muito bem explicado, porque os clientes ficam realmente perdidos. E vem a surpresa depois, sempre na apuração das guias. Total. Muitas vezes a surpresa só aparece quando chega a guia, né? Mas vamos lá. Olha, vocês já viram aí que o simples não é tão simples. Eu acho que isso já ficou claro. E existem muitas nuances dentro do Simples Nacional. E é muito importante essa aproximação com o teu contador,
para que ele possa te passar as melhores instruções, de preferência quando você está começando o teu projeto, né? Como o João mesmo falou, muitas vezes chegam pessoas aqui com algo que já construíram na mente dele, pensando que vai ter um custo X ou Y, e muitas vezes quando começa a funcionar a empresa dele não é dessa forma. Mas vamos lá, João, tu trouxe um assunto muito importante aí, tu falou dos anexos do Simples Nacional, né? Então, o Simples Nacional, ele é dividido e separa as empresas por atividade, né, em alguns Sim, anexos. exato. Traz para a gente um pouco sobre cada um anexo, qual empresa se enquadra em quê e quais diferenças que tem entre um e outro. Por exemplo, quando a gente fala de. Vamos trabalhar primeiro na maior dúvida hoje que a gente tem tido aqui, é principalmente na parte de serviço. Né? A questão do Simples Nacional para a parte de comércio e indústria, nós temos o anexo 1 e o anexo 2, tem uma pequena variação de imposto dentro dela, um parte de 4%, outro 4,5%, mas é por questão de compra, venda, incidência em compra, tal. Então ele tem uma pequena diferença aí de 0,5%, mas ele só vai trabalhar a avaliação realmente de acordo com o percentual de alíquota, né? Com o percentual do faturamento, ou sempre o acumulado. Importante que o cliente saiba que sempre o acumulado dos últimos 12 meses. A maior dúvida que Opa, rapidinho, João, gostei disso daí, tá? Sempre o acumulado dos últimos 12 meses. Então não é o que exato. ele faturou especificamente no mês. Não. Mas se o cara começa a empresa hoje, João, como é que funciona? Se ele fizer, por exemplo, abrimos a empresa desse cliente hoje, ele não tem um passado. Primeiro mês Isso. dele, abrimos agora a empresa, hoje é dia exato, hoje dia 13, né? Aí a gente abre a empresa hoje, dia 13, saiu o CNPJ desse cliente. Aí o cliente foi, segunda-feira, começou a trabalhar, voando, emitindo nota, trabalhou, foi lá e emitiu esse mês 6 mil reais. 100 mil reais, perdão. 6 mil não, porque 6 mil não vai mudar nada. Ele emitiu 100 mil reais de nota fiscal no primeiro mês. Vamos falar de uma empresa de serviço, tá? E ele emitiu uma nota e a tabela dele, na mente dele, por isso que a gente fala que tem que tomar um baita cuidado. Na mente dele, o que ele é? Eu sou Simples Nacional, sou anexo 3, que a gente vai falar disso, mas sou anexo 3, é o anexo mais simples, é a melhor alíquota, a melhor opção para o empresário. Cara, que coisa linda, 6%, foi lá, precificou e tá lindo. O que vai acontecer com esse cara? Ele não tem um passado. A Receita não entende o passado dele, que é zero. Ele acabou de abrir empresa. É o primeiro mês dele. Esse cara emitiu 100 mil de nota. A apuração de imposto dele, a surpresa dele, ele vai cair numa tabela de imposto aí de aproximadamente, a gente vai falar de tabela, depois a gente fala de alíquota efetiva, depois eu vou até fazer um cálculo aqui, como se fosse esse caso. Ele emitiu 100 mil, a Receita vai multiplicar por 12 e ela não vai dividir o faturamento dele. Ela não vai buscar o passado. Não existe histórico, Helder, não existe passado. Então, se ela entende, ela fala, opa, o primeiro mês, o cara já faturou 100, então, em vez de eu pegar um histórico dele, eu não vou pegar um histórico, eu vou multiplicar por 12. Pode ser que a realidade dele, vamos dar um exemplo, esse cara está com uma empresa, ele negociou com a empresa, fez um contrato e ele vem recebendo, vamos falar em número, 25 mil reais por mês. E a empresa fala assim, não posso mais te pagar sem nota fiscal, preciso da nota fiscal de tudo que eu já te paguei. Ele não fatura 100 mil, ele fatura 25 por mês, só que ele vai passar para a empresa o acumulado referente aos 4 meses anteriores. Emitiu uma nota de 100 mil. A Receita, como ele não tem um histórico passado, a Receita entendeu que ele acabou de abrir a empresa e já emitiu uma nota de 100 mil, ela vai colocar ele numa alíquota de 1 milhão e 200, que ele vai pegar uma tabela aí de aproximadamente 16%. Então, você imagina o cara achando que vai pagar 6. Vamos fazer um cálculo aqui, ó. Vamos colocar que ela vai multiplicar por 12, e aí ele vai fazer uma alíquota. O cara fala assim, pô, mas eu faturei no primeiro mês 100 mil, né? Aí ele vai trazer aqui uma alíquota boa para ele de, olha que lindo, vai dar aproximadamente uns, montar aqui, ó, 13,03. Caramba. Pensa uma pessoa que precificou o seu produto. Pensa. Ele precificou. E muitas vezes, João, o cara está esperando 6%. Exato. E vem uma pancada de 13%. Vê como é importante, pô, que sacada massa. Vejam como é importante, desde o início, de antes de iniciar as operações da minha empresa,
eu ter um planejamento tributário, ter o enquadramento correto e ter essa proximidade com o contador. Porque, pô, João, tu falou um exemplo, o cara é prestador de serviço, tem fatura X, só que essa não vai ser a realidade dele daqui para frente. Ou, diferente, vamos dizer que seja uma empresa de comércio que vai vender, sei lá, produtos natalinos e essa empresa é inaugurada em dezembro. Provavelmente, o faturamento em dezembro vai ser muito maior do que o restante do ano. Mas se eu não tenho o enquadramento correto, eu levo logo uma pancada, porque a legislação não entende que eu tenho que dividir aquele faturamento, mas muito pelo contrário, ele projeta para frente aquele primeiro mês. Né? Normalmente aqui, sabe como nós fazemos? Cara? A gente entende essa realidade do cliente, a necessidade, a gente já tenta planejar como vai ser o primeiro mês dele. Então, muitas vezes a gente chega para o cliente e fala, olha, o cliente fala, eu preciso abrir a empresa, é urgente. Fala, cara, qual que é a necessidade de você realmente emitir o acumulado agora ou emitir uma primeira nota nesse volume? Por quê? Porque a gente fala para ele, vamos fazer um primeiro mês com um faturamento simbólico que seja, ou que a gente faça realmente um fechamento do primeiro mês, mesmo que seja zerado, mas a gente encerra esse primeiro mês sem faturamento, para que você possa emitir a nota no próximo mês, porque dependendo do valor, a receita é uma falha, eu entendo como uma falha, mas ela vai multiplicar sem saber a realidade para frente, ela não sabe o motivo da minha emissão, se é acumulado ou se é sazonal, ou ela não sabe, mas ela simplesmente vai multiplicar. Então a gente às vezes conversa com o cliente e orienta, cara, realmente a gente precisa emitir essa primeira nota agora, não podemos, por exemplo, emitir uma parte dela agora e no mês que vem você emitir o resto, ou encerrar esse primeiro mês sem o faturamento, a gente encerra o Simples Nacional, começa o mês que vem já com pelo menos um histórico zerado, para a Receita entender que a sua alíquota fechou em 6, porque a gente pode ter um problema. Então, tem essa preocupação, inclusive, no planejamento da abertura. Às vezes, a própria abertura da empresa. Entendeu? Sim, show. Ó, então a gente já entendeu que os 2 primeiros anexos do Simples Nacional, né, num total de 5, primeiro ele cuida e trata das empresas de comércio, segundo fábricas, indústrias, e esse eu acho que de cara a gente tem que ter uma atenção maior, fazer um planejamento mais detalhado, entender efetivamente qual o projeto do nosso cliente, o que ele vai ter de custos, etc. Porque de cara muitas vezes não é nem interessante ter essa empresa no Simples Nacional, né? Tem outras tributações aí, como presumido e real, que principalmente para esses 2 casos, anexo 1 e anexo 2, é muito mais econômico já começar a empresa no lucro presumido ou no lucro real. Né? Exato. Às vezes o cliente ele vai pela simplicidade, né? Tem cliente que prefere uma via. Simples. Ele acha que é o simples. Mas quando a gente fala de comércio, quando a gente fala de indústria, tem uma série de fatores que a gente precisa levar em consideração. A gente precisa entender, por exemplo, qual o tipo de produto, qual a margem de contribuição desse cara, qual que é a precificação desse cara, quanto que ele vai ter de margem para frente desse produto. Porque quando a gente fala de Simples Nacional, até a compra de empresas de Simples Nacional, às vezes a gente tem casos de cliente que a gente fala, olha, você vai ser lucro presumido e para você ter realmente uma economia e a gente fazer valer o que nós estamos falando, você vai ter que comprar de empresas de lucro presumido. Você não pode comprar de empresas do Simples Nacional. Por quê? Porque nós temos a questão do crédito de ICMS. Então a gente tem que pensar em tudo. Por exemplo, o ICMS ele entra e ele sai. É tudo apurado pela diferença. Então, às vezes a margem de contribuição, a margem de lucro dele, o que ele está precificando o produto, quando ele coloca tudo até chegar lá no cliente final dele, né? Às vezes não no cliente final, mas no cliente final dele, numa distribuidora ou enfim, a gente tem que entender se essa margem dele é muito alta. Se não for, de repente o Simples Nacional nem é uma grande opção. De repente o lucro real é uma grande opção. De repente o próprio lucro presumido, porque o lucro presumido para o comércio, a base de cálculo ela já é menor. Então, às vezes as pessoas assustam com o lucro presumido e entendem o Simples Nacional como o grande negócio. Ele economiza em folha de pagamento, realmente, porque ele vai deixar de pagar algumas incidências de INSS por conta de ser Simples Nacional, mas o que ele deixa de pagar sobre a folha de pagamento dele, que às vezes nem é tão alta, ele vai pagar um absurdo em todo o resto e não vai se fazer da economia
de toda a cadeia de impostos, tirando o INSS. Tem que tomar Sim, e muito fora, cuidado, cara. a gente tem que analisar caso a caso, porque, poxa, tem substituição tributária, tem isenção e leis que podem ajudar, dependendo do estado onde essa empresa está, dependendo da cidade onde essa empresa está. Então, é muito minucioso e a gente não pode cravar, dizer o simples é melhor, o presumido o real é o melhor. Então, a gente tem que analisar caso a caso, cliente por cliente. É. E aí, chega aí os próximos 3 anexos, que são todos de serviços, né? Mas gera muita dúvida. Eu acho que esse é um dos que os nossos clientes, as pessoas que vêm fechar aqui com a Wise Conte, eles têm mais dúvida porque pensa, serviço, anexo 3 é o melhor anexo para pagar menos imposto. E dependendo da atividade, não é. Então, fala um pouco aí para a gente, João. O que tem no anexo 3, 4 e 5 e como é que a gente pode trabalhar esse enquadramento melhor para os nossos clientes e empresários? O que a gente tem que tomar cuidado é entender qual que é principalmente a atividade do cliente, né? Então a gente vai falar de serviço. Serviço não é só serviço. Qual o tipo de serviço, qual o tipo do prestador do serviço. Quando a gente fala, por exemplo, empresas de apoio administrativo, uma empresa que vai fazer promoção de venda, marketing direto, são empresas que não dependem, por exemplo, de uma atividade de um profissional intelecto. Ele não tem atividade intelectual que não é regulamentada, que não tem, por exemplo, um órgão de classe que regulamente, como, por exemplo, um CRM, como um conselho de biomedicina, enfim, um engenheiro, que são atividades que dependem de, por exemplo, de formação intelectual, de um regime de competência que cuide da atividade. Ela é regulamentada. Quando a atividade ela é regulamentada, automaticamente a gente não consegue mais trabalhar no anexo 3. A Receita ela vai jogar a gente para o anexo, por exemplo. Eu tenho 2 opções nesse caso, da atividade intelectual. Eu posso ser o anexo 3 ou eu posso ser anexo 5. Aí surge a dúvida do cliente. Ele fala, pô, mas se eu sou anexo 3 é 6%. Falou, sim, mas a sua atividade não permite que você seja simplesmente anexo 3. Você vai ser só anexo 3 e aí entra, Helder, o bendito do fator R, cara. E para explicar para o cliente que ele tem o fator R. O que é o fator R? Vamos falar em números, tá? Falar em número para ficar mais claro, assim, mais fácil de entender. A Receita ela entende que a atividade intelectual ela pode ser simples nacional no anexo 3 se a sua despesa entre folha de pagamento, prolabore e as despesas de encargos de folhas e prolabore exceder a 28% do meu faturamento. Então vamos dar um exemplo. Contratamos o cliente veio aqui, mas eu sou 6% e eu sou anexo 3. Tá bom, o que você é? Cara, eu sou engenheiro, faço obras e tal, e anexo 3. Primeiro mês, João, você falou para mim não emitir a nota no primeiro mês, para a gente emitir no segundo, tal, aquela historinha que a gente já falou agora do faturamento acumulado. Quando a gente vai emitir a nota desse cara, ele é engenheiro, atividade intelectual, emitiu uma nota de 100 mil. O que acontece? A Receita vai jogar o faturamento dele para quanto? A contribuição dele para quanto? Primeira faixa do anexo 5, 15,5%. Deixou de ser 6 e passou a ser 15,5%. Quando que ele vai conseguir, sendo atividade intelectual, anexo 5, trabalhar no anexo 3? Quando 28% da sua receita for afetada pelas despesas de Prolabore, INSS, despesas com encargos de folha de pagamento, seja de sócio ou de funcionário. Então, esse cara só vai conseguir pagar o imposto a 6% se dos 100 mil ele gastou 28 mil de folha de pagamento. Você entendeu? Aí nós conseguimos trazer ele para o anexo 3. Caso, por exemplo, ele não tem funcionário, ele é um engenheiro, ele é o cara que foi lá e prestou a consultoria e emitiu 100 mil. Quanto que é o Prolabore desse cara? Ele tem um Prolabore de 12. Sem chance. 15,5% sobre o total do faturamento. Então, tem essa questão da gente estudar a atividade do cliente. Por exemplo, o cliente vem aqui e fala, eu sou uma empresa, sou prestador de serviço, trabalho com hidráulicas e elétricas, faço instalação hidráulica e elétrica, vou pagar 6%. Fala, não vai pagar 6%. Por quê? Mas eu não sou Simples Nacional? Sim, você é Simples Nacional. Temos 5 realidades dentro do Simples Nacional. Mas você é equiparado à construção civil.
E a Receita entende que atividades, por exemplo, comparadas, a gente tem uma série de atividades que trabalham dessa forma. Estou dando um exemplo, senão essa live vai até às 4 da tarde. Então, assim, é equiparado à construção civil. Esse cara, ele vai mudar a tabela dele, ele vai passar para a tabela do anexo 4. Então, já é outra tabela do Simples Nacional. Ele não vai pagar os 6%. Veja, ele vai pagar menos imposto. A tabela do Simples Nacional no anexo 4, o imposto, o federal ali, os rateios são mais baixos. Porém, o INSS, que dentro do anexo 3, tanto o anexo 3 quanto o 5, por mais que o 5 seja 15,5%, o INSS está dentro da mesma guia. No anexo 4, por exemplo, ele não está. Então, ele vai pagar uma guia do DAS normal, né, do recolhimento do Simples Nacional, e uma guia separada com o INSS incidindo 20% sobre o valor da folha de pagamento. Você entendeu? Então, se tem uma folha alta, o que ele economizou no Simples ali já tomou uma pancada na folha de pagamento, 20% sobre o bruto da folha. Olha que interessante, olha que interessante. A gente está falando de empresas de serviço que podem ser classificadas de 3 formas, em 3 anexos no Simples Nacional, e dependendo do enquadramento, e não só do enquadramento, mas do planejamento, e digo mais, não só do planejamento, mas da forma de você usar e movimentar a sua empresa, você pode ter uma tributação maior ou menor. O João Exato. falou aí do anexo 3 e o anexo 5, que tem ligações e tem o benefício do fator R, que muitas vezes, João, eu posso sair de uma alíquota de 15 para uma de 6 só fazendo um aumento no meu Prolabore, na Exato. minha contribuição pessoal como empresário, no meu INSS. E aí eu desço aí, ó, mais do que o dobro do meu imposto com um ajuste, com a orientação. A gente vê, pô, o anexo 4, quem se enquadra, vamos dar um exemplo aqui, escritório de advocacia, anexo 4. Então, de todos os anexos do Simples Nacional, é o único que ele tem a contribuição previdenciária patronal, né, que é a parte que o empresário paga para contribuir com o INSS, fora do Simples. Porque por mais que o Simples Nacional seja um pagamento de uma única guia, dentro dessa guia tem vários impostos destrinchados. Sim. IS, contribuição previdenciária, ISS, PIS, COFINS, e ele é destrinchado. Todas elas, todos os anexos, eles têm a contribuição geral. Mas no anexo 4, ele não paga o INSS patronal. Então, é zerado aquilo dali. Então, se eu faço um ajuste e tenho uma folha de pagamento reduzida, talvez seja vantagem para mim. Mas Sim. se eu tenho uma folha de pagamento mais alta, talvez já seja interessante eu migrar para um lucro presumido. E muitas vezes tem empresas que estão perdendo dinheiro por não entender essas nuances do Simples Nacional. E sabe, às vezes, o que a gente vê aqui, cara, olha que coisa interessante, né? Às vezes você pega uma empresa, você pega um escritório de engenharia e ele contrata funcionários, eles contratam, por exemplo, ele é um escritório de engenharia, presta serviço de engenharia, e aí ele quer ficar no Simples Nacional, e aí ele vai para o anexo 5. Por que ele vai para o anexo 5? Porque ele não quer registrar funcionário. Ele não quer registrar, ele acha que funcionário é caro. Então, o que ele faz? Ele contrata PJ. Aí ele contrata alguns engenheiros para prestar serviço para ele como PJ. Aí, o que acontece com esse cara? Ele é uma empresa que ele dá uma nota alta, e dentro daquela nota, a margem de lucro dele não é tão alta. Ele tem outros engenheiros que trabalham para eles. A gente já viu isso acontecer, e eu conversei com um cara, ele falou, não, João, mas PJ foi uma baita vantagem para mim, porque aí, cara, não tem aquele negócio de funcionário, vínculo. Eu falei, não, você pode ter o problema de qualquer forma. E você tem um outro problema, cara, você é anexo 5. Se você coloca esses caras como CLT na sua empresa, você talvez consiga aumentar. Acabamos não fazendo esse cálculo porque ele ficou meio bravo, foi conversar com o contador dele, eu não sei o que aconteceu, cara, mas ele saiu bem bravo da conversa, porque ele falou assim, então se eu tivesse registrado todos os meus funcionários, pode ser que eu estivesse pagando 6% de imposto? Eu falei, não, 6 não, porque o seu faturamento é alto, mas você certamente estaria, pelos valores que você está me falando, que você paga de PJ, o valor que você fatura, há grandes possibilidades. Você está me falando de um custo de funcionário aí que você estaria com um custo de funcionário de quase 50% do seu faturamento. A grande possibilidade de você estar saindo do anexo 5 e caindo no anexo 3, cara.
Fora que o anexo 5 para ele começa em 15,5%. Ele tinha a facilidade Sim, de pagar uma guia só, mas ele estava pagando um valor absurdo de imposto, sendo que ele podia reduzir a faixa de contribuição dele no Simples, simplesmente fazendo o correto, que é registrar funcionário, que é o que todo mundo foge, porque às vezes ele fala, mas funcionário é caro, mas às vezes ele vai te trazer benefício. Então, o planejamento ele tem que ser de cabo a rabo, cara. A gente tem que olhar todas as situações da empresa. é Porque, isso. às vezes, aquilo que ele acha que é caro, não é caro. Às vezes Sim, o cara fala, mas eu pago ICMS, ICMS é caro, mas você pode se fazer valer da entrada. A sua margem de lucro é muito pequena. O seu produto na entrada ele vai jogar seu ICMS lá para baixo. Sua base de cálculo no lucro presumido no comércio vai ser de 8%, não é 32%. Então tem uma sim. série de cálculos. Então o Simples Nacional, ele é simples de falar, ele é simples de vender, ele é simples de pagar, mas ele não é simples de estudar. Às vezes ele não é a melhor opção, né? Total, total, João. E uma das coisas que eu acho muito importante, que a gente tem aqui na Wise Conte, é ter esse cuidado tributário desde o nascimento da empresa. Então, Já é sempre que alguém brinde. vem abrir uma empresa conosco, a gente já busca entender o projeto macro daquele empresário, para que a gente possa aí oferecer, possibilitar que ele tenha aí a menor carga tributária possível e, consequentemente, tem aí uma rentabilidade, um lucro maior na sua empresa. E não só na Exato. entrada. O acompanhamento recorrente também faz toda a diferença. Então, tem cliente, João, que muitas vezes começa numa realidade como empresário e a empresa do cara decola rapidamente. E se eu não tiver esse acompanhamento mensal, periódico, ele vai pagar um imposto mais alto aí que Sim. não necessitaria porque eu deixei como a empresa dele abriu. Muitas vezes a realidade do Simplesmente. cara mudou. Exato. Não, e isso acontece para cima e para baixo. Hoje em dia acontece para cima e para baixo. De repente você tem um cliente que é do lucro presumido e era uma baita vantagem, tal. De repente você estuda esse cara e fala, cara, vamos trabalhar aí a possibilidade para o próximo ano a gente enquadrar você dentro de um Simples Nacional, porque hoje o seu faturamento caiu, então tem que entender a realidade do cliente para cima e para baixo, entendeu? A gente tem que estudar todos os regimes, né? Tem casos de cliente aqui, cara, que a gente nunca cita nomes para evitar exposição, mas, por exemplo, o cliente está desesperado, ele queria muito o lucro real, e eu entendo que quando você tem uma margem muito baixa, o lucro real Uhum. ele é realmente, às vezes, uma boa opção. E aí a gente começa a estudar, foi feito um planejamento, contratou um rapaz para fazer uma consultoria financeira dele, para ver a possibilidade dele entrar no lucro real, e eles vieram com números aqui que na hora até me assustei, eu falei, cara, comi bola. Como eu não vi esses números? E aí o cara mostrando, apresentando, e eu falei, caramba, não é possível. Mas esse número não tinha no meu estudo aqui, cara. E aí a gente conversando, eu falei para ele, deixa eu te fazer existe algumas situações que eles têm que bonificar os compradores. Não o comprador, por exemplo, assim, eu quero que entenda que não é propina, não é isso. Mas tem atividades que que eles fazem? Por exemplo, ele fez uma venda para um certo estabelecimento, para um determinado estabelecimento, e o cara fala para ele o seguinte, fala, olha, é assim, ó, você me vendeu 100 mil, só que eu vou pagar o boleto de 90. E não é desconto em nota, ele simplesmente paga 90 e ele tem que aceitar para poder estar vendendo dentro daquele estabelecimento. Ele já toma 10% do faturamento dele, já vira prejuízo, porque ele deixou de receber. E por conta disso, atrapalha, mexe no fluxo de caixa, mexe em uma série de situações, e aí há necessidade de fazer antecipação em banco. Ele vai fazer antecipação. Quando ele faz antecipação, ele perde lá 3, 4, 5% do faturamento dele, que ele deixa de receber porque ele antecipou o dinheiro. Quando a gente vai fazer o cálculo, eu falei, cara, a gente tem que considerar que no lucro real, muitas coisas que você paga ou que você deixa de receber, nós não vamos poder colocar isso como despesa, Sim, porque isso não é despesa. sim. Isso é uma imposição que estão te dando do outro lado. E aí, quando a gente fez o cálculo, falou, você entendeu que não vai ser o lucro real, porque a Receita não vai entender que você tem que dar 10 mil de bônus. Que Sim, se você deixa de receber esse dinheiro. A Receita não vai entender
que você está pagando juros, você está pagando, ela não vai entender isso. Multa e juros não vai entrar como abatimento da despesa. Então, ele já reduz a margem dele, mas não aumenta a despesa dele. Qual que é a maneira que a gente está trabalhando com esse cara, por exemplo? Ele tem um problema de fluxo de caixa dentro do lucro presumido, trabalhar regime caixa. Então, a gente muda o fluxo. Então, tem uma série, Helder, tem milhares de estudos para as empresas. A tributação no Brasil ela é muito complexa, cara. Ela é muito complexa. Sim. A gente vive uma atividade que a gente... Você ainda está, hein? Eu já não estou mais. Porque frita a cabeça, porque tem muita pegadinha, cara. Tem muita pegadinha e a gente tem que ter o cuidado, né? Então, até num lucro real, né? Que deveria... Não, entrada menos despesa, esse é meu lucro, vamos tributar em cima disso. Mas tu falou de um ponto, João, que muitas vezes, se eu não tiver a interpretação correta, Exato. eu prejudico o meu cliente. Sim. Seja prejudicar em forma dele pagar uma tributação maior, ou muitas vezes ele cair numa fiscalização e ter aí a sua empresa colocada em xeque, né? A mesma coisa que você falou de despesa, acontece também de receita. Nem toda receita que entra na empresa do lucro real é considerada como receita. Eu vou dar um exemplo. Vamos dizer que uma empresa seja sócia de outra. E essa outra empresa distribuiu o lucro e entrou para mim aqui. Isso não é uma receita, porque no Brasil distribuição de lucro é isento de imposto. Sim. Mas se eu não classificar isso direito, eu coloco que a receita foi somada àquela distribuição que eu tive lá. Consequentemente, eu vou ter um lucro maior e, consequentemente, uma tributação maior. Vê que coisa. Então, cara, é muito complicado. É estudo da entrada até o fim da vida da empresa. Até o fim da vida da empresa. O estudo, ele o trabalho com o cliente, ele é mensal, né? Ele é mês a mês, a gente, às vezes, a gente trata algum tipo, a gente percebe pelas atividades, a gente, às vezes, trata ou anual mesmo, ou semestral, ou dependendo do tipo do cliente. Tem caso de cliente aqui que a gente acompanha mensalmente, cara. Mensalmente, porque está em Simples Nacional, tem empresas segregadas por conta de comércio e serviço e tal, mas você vê, assim, por mais que seja segregado comércio e serviço, o CPF é o mesmo. Então, aí vai somar o faturamento para poder questão de enquadramento no Simples ou não. Cara, tem que ficar acompanhando mês a mês, porque vai falar, cara, vai desenquadrar, tem que tomar cuidado, tem que verificar. Cuidado com isso, cara, porque é complicado. E eu vou além, João. Pô, a gente aqui na nossa empresa tem um cuidado muito com o nosso cliente, né? No macro que a gente atende ele, seja na parte trabalhista, na parte tributária, na parte contábil e enfim, né? E a gente faz um controle desses clientes de forma periódica, mensalmente. A gente se reúne com a equipe, faz a apresentação de resultado, observa cada número do nosso cliente, tenta identificar a variação, possibilidade de risco. Então, a gente está sempre monitorando de forma periódica, assim, com os números na mão, o nosso cliente, mas a gente faz esse acompanhamento de forma diária. Hoje, a gente busca ter tecnologias que nos ajude diariamente a estar acompanhando e monitorando esse cliente. A gente tem sistemas onde o cliente emite a nota, a gente já é alertado, já sabe se a nota está ok, já sabe se o NCM está correto. Então, a gente faz um acompanhamento através da tecnologia que nos possibilita ter esse acompanhamento em tempo real de todos os nossos clientes, para que ele tenha a melhor experiência, para que ele consiga empreender no Brasil, que talvez seja o país mais difícil do mundo de empreender. Cara, de entender. Alguém me disse uma vez, ó, quem consegue empreender e vencer no Brasil, vence em qualquer lugar do mundo. Cara, porque aqui a gente tem que dar nó em pingo d'água, né? Aqui você tem que dar nó em pingo d'água. Fora que existe uma série de situações de concorrência desleal e a gente tem muito problema de sonegação aí fora, então a sonegação ela joga preço para baixo. Então, às vezes, o cara fala, eu não consigo trabalhar, praticar o preço, porque, cara, mas é o país que a gente vive. Então, a gente tem que aprender a como sobreviver, arrumar estratégias da melhor maneira possível, e sempre, como a gente fala, e sempre dentro do que é o correto, né? Porque orientar o que está errado é muito fácil. É simplesmente falar, não faça e está tudo bem. Mas a consequência, Helder, pode ser
cara, ela pode ser fatal. Dependendo da Total, situação, o cara perde a empresa dele. E quando você total. fala Pô, perder uma empresa, você às vezes está falando uma história de vida, pô, sabe? A gente sim. falar de empresa, tem casos de empresas que nasceram agora e ficaram aí 2, 3 anos e, pô, infelizmente o cara não conseguiu emplacar, não foi o que ele, de repente nem é tão ruim, mas não é o que ele almejava, ele muda de ramo, enfim. Mas tem casos de empresas, cara, que o cara tem a história da vida dele ali, você Sim. entendeu? E aí vem uma falha, vem uma fiscalização, e aí entra um auto de infração, acaba com a história de um cara. Pensa, a história do cara foi mal planejada, você entendeu? Pô, Aí João, vem falou as uma frase muito, muito bacana agora, tá? Encontrar soluções no errado é muito fácil, mas é, encontrar soluções dentro do correto é muito difícil e a gente todos os dias busca trazer soluções dessa forma para o nosso cliente. Então, ser poxa, transparente, dentro né, do, cara? dentro do mar de complexibilidade tributária, dentro do mar de possibilidades e muitas vezes burocracia no nosso país, como é que a gente pode ajudar o nosso cliente? Então, a gente se propõe a não só ser uma contabilidade que entrega conformidade, mas a gente acredita muito que o sucesso dos nossos clientes também é o nosso sucesso, né? Se Exato, os nossos clientes exato, estiverem naquela estatística de 5 anos, a empresa dele morrer, pô, em 5 anos eu estou com um cliente a menos. Mas a gente exato. busca ter um cliente para o resto da vida e a gente busca sempre estar procurando soluções para que ele tenha sucesso. Exato, cara. É esse cuidado que a gente tem, né? É esse cuidado que a gente tem. E esse é um dos motivos de que quando o cliente ele senta aqui, às vezes a gente perde muita proposta, cara. A gente vai fechar um, um a gente recebe uma indicação e aí a gente começa, dá a impressão que a gente coloca muita dificuldade, mas não é. Tem cara que fala, pô, você é muito quadrado, você é um contador muito quadrado. Eu falei, não, cara, eu não sou quadrado, eu estou falando só para você quais são as realidades e as verdades do mercado. Porque eu poderia chegar para você e falar assim, cara, relaxa, vem para cá, senta aqui, 6%, fechou, vamos embora. Virou um mês, ele já está aqui, cara. Depois é mais fácil de enrolar. Ele já gosta mais de mim, porque ele já tem uma relação mais próxima, eu consigo enrolar ele. Não é essa a ideia. A ideia nossa ela é trabalhar realmente com transparência, preocupado Sim, com o cliente, porque eu não quero esse cara aqui hoje. Para mim não interessa o cliente entrar hoje e sair daqui a um ano. Você entendeu? Nós somos empresas que nós dependemos muito da recorrência, porque a gente não fica parado aqui, passa um cliente na porta, tá, faz uma guia, me dá R$ 100 e vai embora, e vai passando o dia inteiro. Não somos mercado. Então, nós trabalhamos muito com indicação, nós trabalhamos com nome, nós trabalhamos com reputação. Então, tudo isso é o que nos ajuda a reter a carteira, que faz com que os escritórios, não a Wise Conte, mas os escritórios de contabilidade em geral cresçam, é a recorrência. Então, você precisa ter a retenção do seu cliente dentro da sua carteira. E como que você faz a retenção? Cara, sendo verdadeiro, trabalhando com o cliente com transparência, fazendo o melhor por ele, está sempre com a sua equipe engajada em realmente resolver o problema do cliente, não só nós, como gestores do escritório, e como também como vamos dizer assim, como orientadores técnicos, inclusive da nossa equipe, de tudo que acontece dentro do escritório, mas a equipe também está preparada para ter essa mentalidade de ter essa preocupação com o cliente, de cuidar do sim, cliente, porque o cliente é o cliente dele, né? É o cliente do funcionário, do colaborador. Não temos funcionários, temos um time, temos colaboradores, né? Porque é um time. Eu não funciono sem ele, sozinho eu não funciono. Então é um time, cara. Então essa mentalidade tem que estar dentro da equipe, de ter essa preocupação, esse carinho, esse cuidado, de entender se está certo, se está errado, o que é o melhor, o que é o pior para o cliente. E a gente sempre está passando para os caras a melhor maneira, a melhor estratégia para ele seguir. É que nem jogo de futebol, cara. O jogo começou o jogo, vamos embora. O jogo é esse. Começou a jogar. Viu que a estratégia tá no chão, a equipe na hora do intervalo falou, é aqui, agora o segundo tempo é esse, nós vamos fazer isso. Por quê? Porque mudou. O jogo é outro. Agora a realidade é outra. Você entendeu? Então a gente tem que mudar a sim, estratégia e a equipe tem que estar preocupada e engajada nesse processo também. E aqui, sim, assim, sim. sentou aqui, vai fechar negócio, ganhou uma
é uma consultoria tributária, um planejamento, porque é a base do nosso fechamento, né? Quando a gente vai fechar um contrato, a base já é essa. Sentou na mesa, a gente já começa o planejamento, já vai para a lousa ali, o cliente sentado aqui, a gente começa a desenhar tudo para o cliente, ele sai daqui já com uma visão mais clara de tudo que ele pode vir a passar ao longo da empresa dele, qual que vai ser o primeiro modelo tributário dele, até a gente entender como que ele vai fixar no mercado, como que serão suas vendas ou suas consultorias, seus serviços, enfim. A gente vai entendendo a evolução da empresa, a gente vai entendendo a evolução do cliente, né? Porque o cliente evolui também, cara. O cara aprende, depois ele te cobra. Ele fala, lembra? Agora lembrei, lembra? E aí, é bem legal, cara. É difícil, mas é bem legal. Show. Pô, que conteúdo riquíssimo, né? Então, pô, todo empresário, todo empreendedor aí que vê esse vídeo, que assistir esse conteúdo, não tenho dúvida que vai entender mais como pode ter aí benefícios, como pode não estar numa tributação errada, como pode estar rentabilizando, tendo mais lucro aí com a sua empresa, tendo aí um contador mais próximo, tendo aí uma assessoria, uma empresa de contabilidade que realmente olha para o cliente de forma humana, né? Com empatia, não querendo apenas receber aquele honorário, mas muito pelo contrário. O nosso compromisso é que o nosso cliente tenha sucesso e a gente está dedicado para isso. João, prazer em estar trocando esse bate-papo contigo. Dá aí tua mensagem final e cara, é isso. Valeu aí, a gente agora daqui a gente vai trazer bastante coisa legal para vocês. Vocês vão ver que vai ter bastante conteúdo bacana de diversos assuntos, de diversas dores, né? Porque a gente traz o assunto porque é uma dor. A gente entende que é uma dor. Porque a gente fala bastante qual vai ser o conteúdo que a gente vai trazer. A gente fala assim, cara, o que está doendo? O que a gente sente que está tendo de maior demanda dentro do escritório? Principalmente começo de ano. Quando a gente fala de enquadramento, por que a gente trouxe enquadramento? Porque é início de ano, aí começa aquele negócio de vai ser simples, vai ser presumido, começa aquela briga de regularização de empresa, então a gente sabe como que é. Então, assim, a gente vai trazer bastante conteúdo, agradeço a oportunidade de a gente estar aqui mais uma vez falando sobre isso, e o que eu gostaria de falar é assim, a gente trabalha muito para poder cuidar das empresas, mas os empresários, eles também têm que ter a preocupação de não só a WiseCount, mas qualquer outra empresa. Cara, a empresa, ela é sua. A empresa, ela é o seu filho. Então, você tem que cuidar da empresa como você cuida do seu filho. Você não larga o seu filho na escola ou em qualquer outro lugar e não se preocupa em saber o que está acontecendo com ele. Quando você leva seu filho no médico, você pergunta para o médico o que está acontecendo, o que precisa ser feito para você poder cuidar do seu filho. Então, empresários, não simplesmente abram suas empresas e assim, e só, óbvio, você tem que confiar a nós como contadores, por exemplo, advogados como advogados, enfim. Mas você tem que confiar e aprender o seu negócio, estudar também o seu negócio, entender o regime do seu negócio, para que você não fique refém de más orientações também. Isso é importantíssimo, Helder. Eu acho importantíssimo. Eu tenho a preocupação sempre de ensinar o cliente, cara, de falar para ele, o seu regime é esse, por isso, sua atividade é assim, seu faturamento é assado. Importante, entre sempre em contato com o seu contador, todos os meses, com a sua equipe de contabilidade. Nem sempre, às vezes, o seu contador pode ser diretamente, por exemplo, o departamento fiscal. Você precisa do Simples Nacional para precificar o seu produto. Porque pode ser que você mude de tabelas e de percentual de imposto mensalmente. Mensalmente. Todo mês você tem uma alíquota diferente, porque como a gente falou lá no comecinho da live, o faturamento é sempre acumulado nos últimos 12. Então, o mês passado, meu faturamento foi 6%. Esse mês pode ser 7,2%, depois pode ser 7,8%, depois pode ser 8,21%. Então, entre sempre em contato com o seu contador, com sua equipe de departamento fiscal e fala, muito bom dia, meu mês está começando, qual que é o faturamento e quanto que é a minha alíquota para eu precificar meu produto esse mês. Porque às vezes 2%, 3% pode fazer falta no bolso lá no fim do ano, no acumulado dos 12 futuros. E é isso, Alder. É isso.
Então, ó, você que chegou até o final desse vídeo, reforçando o que o João já trouxe aqui, olha, nos segue nas redes sociais, procura lá o WiseConte no Instagram, nos segue também aqui no canal no YouTube. A gente vai está trazendo de forma periódica, sempre conteúdos muito importantes para você, empresário, tanto assuntos voltados à tempestividade, assuntos rápidos de notícias, de informações que saíram, como assuntos atemporais, como esse que a gente falou de tributação, enquadramento tributário, tá? Seja muito bem-vindo ao nosso mundo, ao WiseConte, Contabilidade Inteligente, a empresa que cuida dos nossos clientes, que cuida dos seus clientes e que tem um compromisso em fazer que você tenha sucesso, tá bom? Até mais, João. Obrigado pelo conteúdo. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Segue lá e clica no sininho das notificações para ser sempre notificado de novos conteúdos. Isso. Valeu. Valeu. Tchau, tchau, turma. Obrigado.